Você sabia que Licaon era um homem, um rei que tinha tudo para ser amado e adorado pelo seu povo, mas por puro fanatismo, loucura e alucinação, acabou se transformando em uma fera muito famosa pelo mundo inteiro. Mundo misterioso dos lobisomens. Capítulo 1. Licaon. A origem do lobisomem. Esta história é baseada na obra do geógrafo Pausanias, Descrição da Grécia, que prestou um grande auxílio para o conhecimento da Grécia Antiga. Existem várias versões do mito de Licaon. Uma das mais conhecidas é relatada pelo poeta Ovídio, na primeira parte da sua obra Metamorfoses. Embora algumas das versões deste mito sejam divergentes em alguns pontos, de uma forma geral, ela é contada sob a seguinte narrativa: Licaon foi o primeiro rei de uma região chamada Arcádia, e era filho de Pelasgo, e da Alciânite, Melibeia, o Deianira, filha de outro Licaon que também era conhecido como Licon, o filho do gigante Ezeus. Em uma época em que os deuses e os seres humanos, os mortais, ainda coexistiam no mesmo plano, Licaon viveu em Arcádia, pois ele foi o fundador que ensinou o povo que lá vivia de forma selvagem, a se comportar de forma civilizada, andar com corpo coberto por roupas, comer comida cozida, e viver em cabanas. E seu reino foi considerado o mais belo e próspero de todos. Mas como em toda a civilização, a ganância e o egoísmo de seu povo levou seu reino a um tempo de escassez e dificuldades, resultando em longos tempos de ruína e miséria. Isso fez com que o povo de Arcádia passasse a cobrar de Licaon, e questioná-lo em busca de solução. E o rei, vendo a drástica mudança, foi a seu povo e prometeu restaurar a prosperidade e a harmonia de seu reinado. E logo o povo se encheu de esperança e passou a aguardar as soluções, conforme ele havia prometido. Então o rei, sabendo que apenas com suas forças, não seria capaz de conseguir tal feito, compreendeu que sem a graça de um Deus, não seria possível prosperar, e então decidiu construir um templo a um Deus. Mas quem seria este Deus? E então em uma montanha, Licaon fundou a cidade de Licosura, a cidade mais antiga de toda a Grécia. No alto desta montanha, ele construiu um templo em homenagem a Zeus, que ao saber da honraria ficou muito grato, e passou a favorecer Licaon com fartas colheitas, animais robustos e clima favorável a plantações, e assim a prosperidade prometida por Licaon foi restaurada. E com isso seu povo passou a admirá-lo e respeitá-lo cada vez mais. E Licaon passou a ser visto como um rei justo e bondoso. Mas Licaon, experimentando os resultados positivos de sua devoção, passou a querer agradar cada vez mais e mais o Deus dos deuses, achando que era pouco os presentes que oferecia, decidiu cometer o absurdo de oferecer algo melhor e mais impactante. E o que seria tão impactante assim? E pasmem, ele resolveu sacrificar pessoas. É isso mesmo. Justamente algo que já havia sido banido do meio dos deuses, que já não aceitavam mais o derramamento de sangue humano em seus altares. E aí você me pergunta, como ele conseguiria fazer tais oferendas sem atrair o repúdio de seu povo? Não eram sacrificadas pessoas do local, mas sim viajantes, que passavam por ali. Ele chegou a tal ponto de sacrificar todos os estrangeiros que chegavam à sua casa. Ele sacrificava qualquer um que fosse visitar Arcádia, violando a sagrada lei da hospitalidade, que exigia do anfitrião cordialidade, respeito e cuidado para com o hóspede. Era muito difícil alguém que passasse por aquela região conseguisse sair dali com vida. E Licaon, que outrora era visto como um, entre aspas, cético, acabou se tornando um fanático religioso. E Zeus, ao tomar conhecimento por meio de rumores que sempre acusavam o desaparecimento de pessoas que passavam pelos caminhos do reino de Arcádia, resolveu ir até lá. Mas não como um deus, e sim disfarçado de um peregrino, um andarilho que pediu abrigo para passar a noite por lá para seguir viagem no dia seguinte, e Licaon, premeditando fazer mais um de seus sacrifícios, atendeu prontamente ao pedido do suposto viajante. Mas havia algo de diferente neste andarilho. E o que seria? Ele parecia muito educado, muito culto, e também muito observador e silencioso. Entretanto, alertado por alguns sinais divinos, quis ter certeza de que o hóspede não era um deus ou uma divindade, como afirmavam seus filhos e seus súditos. Para tirar a dúvida, mandou preparar a carne de um escravo e servir a Zeus.
Quando Zeus entendeu o que estava acontecendo, ficou irado, ao ver que o rei teria servido a ele carne humana em seu banquete, e transformou Licaon em uma criatura que seria metade homem e metade lobo. E a sua fúria foi tão intensa que chegou a incendiar o castelo onde ocorriam tais atrocidades, e Licaon, ao se ver transformado naquela criatura animalesca, fugiu e passou a viver nas florestas. E, se Licaon ficasse durante 10 anos, sem se alimentar de carne humana, ele teria a possibilidade de se livrar da maldição e permanecer na forma humana. Mas isso é algo não muito esclarecido se conseguiu, ou não, nunca foi confirmado em nenhuma das narrativas. E você? Pensou que a história acabou aqui? Claro que não! Pois Licaon tinha mais de 50 filhos e pelo menos 3 filhas, Calisto, Dia e Psófis. E de acordo com Pausanias, uma lista dos filhos de Licaon de acordo com seu relato, cada um deles foi fundador de uma cidade na Arcádia. E seus filhos eram cruéis, preguiçosos e insolentes. E mesmo vendo o exemplo de seu pai, vivendo no que havia sobrado do palácio, eles não mudaram, e nem tampouco aprenderam a lição, e não tiveram o mínimo escrúpulo, e assim sendo, se mantiveram perversos. O tempo passou e Zeus foi mais uma vez informado sobre atos de crueldade praticados pelos filhos de Licaon, e voltou a disfarçar-se, desta vez de velho mendigo, e foi, até a entrada do palácio dos Licaônidas, para averiguar a veracidade dos boatos. Os filhos de Licaon decidiram cozinhar um dos irmãos, o mais pequeno, chamado Nictimo, e oferecer as suas entranhas, misturadas com outras carnes de animais, ao, entre aspas, mendigo, no decorrer do banquete. E Zeus não pôde suportar. Mas de novo. E ele não teve outra alternativa. Zeus, enfurecido, fulminou uns, com o raio, outros, transformou em lobos e ao restante, exilou. E só livrou Calisto, a bela jovem por quem Zeus se apaixonou, tornando-a mais uma de suas esposas, e teve com ela um filho, Acas. E por último ressuscitou Nictimo, que com o passar dos tempos, foi nomeado rei da Arcádia. Entretanto, existem muitas versões a respeito de quem seria o sacrificado, em algumas versões, um escravo, em outras uma criança que seria o próprio filho de Licaon. O fundo de verdade é que o rei teria uma ligação direta com a vítima. E, com base nestas histórias, surgiu a origem do mito dos lobisomens no mundo ocidental, ou no mínimo, teria sido o que deu lugar ao nome pelo qual também são conhecidos, licantropos. Sua origem está associada à mitologia e à história da Grécia e de Roma e desenvolveu-se, principalmente no período da Idade Média, e passou a fazer parte do folclore europeu em torno da figura dos lobisomens, que também atravessou para o território do continente americano durante a época colonial. E você? Achou interessante? Então aguarde o próximo capítulo e saiba mais sobre os licantropos. Agradeço por sua atenção. E não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever. Um abraço e até a próxima!